posso, não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível em ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Podemos nele. Glória a Deus. Uma boa noite, família da fé. Que o Senhor possa nessa noite mais uma vez falar aos nossos corações, que nós possamos oferecer a Ele o nosso melhor através dos nossos louvores, das nossas orações, em nome de Jesus.
abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, todo lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, todo lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, todo lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, todo lugar reconhecemos quem tu és, todo lugar de honra.
toma o teu lugar, toma o teu lugar, pois não há outro que eu queira mais que a ti. Toma o teu lugar, toma o meu coração, pois não há outro que eu queira mais que a ti. Aleluia. Não há outro igual ao Senhor Jesus. Tu és santo, tu és santo. Quando ouço tua voz, meu coração estremece e eu corro pra ti. Tu és santo, tu és santo. Quando ouço tua voz, meu coração estremece e eu corro pra ti, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Ele é santo. Ele é santo. Nós confiamos na palavra da verdade. Ele é a palavra. Aleluia. Na tua palavra eu sei que posso confiar. Quando eu precisar de direção, nela estou seguro e sei que posso me abrigar. Quando eu precisar de proteção, teu socorro sempre a mim virá. Toda vez que eu a ti clamar, mas se no deserto eu não ouvir a tua voz, eu me lembrarei das palavras que o Senhor já me falou. Está escrito, sou mais que vencedor. Está escrito, Deus ao meu lado está. Está escrito que Ele me ama e que jamais me deixará. Está escrito, Deus é o meu provedor. Está escrito, nada me faltará. Está escrito que Ele me ama e que jamais me deixará. Meu socorro sempre a mim virá. Toda vez que eu a ti clamar, mas se no deserto eu não ouvir a sua voz, eu me lembrarei das palavras que o Senhor já me falou. Está escrito, sou mais que vencedor.
está escrito que Ele me ama e que jamais me deixará. Está escrito, Deus é o meu provedor. Está escrito, nada me faltará. Está escrito que Ele me ama e que jamais me deixará. Jamais me deixará. Tu és o meu abrigo, o meu lugar seguro. Posso descansar em Ti, Jesus. Tu és o meu abrigo, meu refúgio, meu lugar secreto. Tu és tudo que eu preciso. Aleluia. Olá, queridos, que alegria estar aqui com você mais uma vez, mais uma quinta-feira, estudando a Palavra de Deus, meditando naquilo que o Senhor quer nos ensinar, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Eu quero parabenizar você que se dispôs a esse momento, que está aí com seu coração ardendo, já cantou, já orou e agora está aí sedento da Palavra de Deus. Nós vamos estar estudando hoje um pouco mais da Palavra de Deus. Nosso tempo é curto, mas a gente vai correr, a gente vai conseguir meditar sim, a gente vai conseguir estudar sim, a gente vai conseguir encher o nosso coração sim daquilo que Deus deseja depositar no nosso coração nessa noite. Eu quero convidar você para a gente fazer uma oração. Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que nós temos, porque nós cremos que é algo que o Senhor separou para nós nesse dia, poder parar esses momentos aqui e ler, Senhor, estudar, meditar na Tua Palavra, pensar um pouco mais sobre aquilo que o Senhor tem guardado para nós, tem reservado para nós, princípios da Tua Palavra que o Senhor quer depositar no nosso coração, que o Espírito Santo quer nos revelar, nos levando a crescer no entendimento, no conhecimento do Senhor, de quem Tu és para a nossa vida, Pai. Nós desejamos aprender, nós queremos isso e entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Abençoamos cada lar, cada vida aqui nessa noite e trazemos cativo todo o entendimento e liberamos o nosso coração para o agir do Senhor, para o agir do Espírito Santo em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós acabamos de estudar há poucas semanas, né, sobre as cartas, as epístolas. Foi um tempo muito proveitoso, muito bom. Deus acrescentou muito no nosso coração. Não vai ser diferente agora. E agora o nosso assunto são as parábolas. Claro que não vamos estudar todas as parábolas, são muitas, são em torno de 40 parábolas. Mas nós vamos estudar algumas. E hoje eu quero começar falando para você sobre parábolas. O que é parábolas? Ivone, o que é parábolas? Às vezes eu escuto falar sobre isso na igreja. Eu sei que é ensinamento, mas não sei exatamente o que é parábolas. E eu queria entender isso, então vamos entender isso essa noite. Você vai entender isso essa noite, em nome de Jesus. Eu estou aqui disposta a te ajudar para você entender agora o que é parábolas e conhecer um pouco das parábolas, né? Talvez você tenha lido até algumas, mas agora você vai conhecer um pouco mais dessas parábolas. Parábolas nada mais é do que uma ilustração, né, que Jesus faz com coisas do dia a dia, fatos do dia a dia, elementos do dia a dia das pessoas, aquilo que elas estão acostumadas, é a rotina delas, né? E aí Jesus pega como se fosse assim, uma pessoa que trabalha no trânsito todo dia. Aí Jesus vai falar sobre o quê? Jesus quer falar com elas, ele quebra esse gelo, faz um contato, contando uma história para elas. E aí ele começa a falar sobre carro, sobre velocidade, ele começa a falar sobre pedágio, elementos que envolvem o trânsito, porque é a realidade da pessoa com quem ele está falando, você entende? Então ele faz isso para a pessoa assimilar.
Aí se Jesus estivesse falando, talvez assim, nos dias de hoje, para um grupo de homens, ele usaria elementos como talvez futebol, falar sobre futebol, falar sobre... Nos dias de hoje falaria sobre a pandemia, alguma coisa sobre a pandemia, começaria contando uma história, falando de alguma coisa assim, para nos ensinar um princípio da palavra de Deus, porque Jesus veio trazer para a gente o evangelho, as boas novas. Então tudo era novo, e aí ele começou a usar esses elementos, esses fatos, para fazer as pessoas assimilarem e entenderem o que ele queria falar do reino de Deus. E aí ele usava uma história, ele montava uma história, uma narrativa, e aí pegava fatos, né, elementos do cotidiano, montava essa história, e aí as pessoas conseguiam assimilar, conseguiam entender, e muitas das vezes Jesus ensinava dessa forma, sempre usando uma parábola, muitas das vezes assim. E aí Jesus falava, quando eu disse assim, ele usava fatos, elementos do que elas estavam acostumadas. Então, se Jesus fosse falar com alguém voltado para o comércio, para a compra, para a venda, o que Jesus ia falar? Jesus ia falar sobre dinheiro, Jesus ia falar sobre patrão, Jesus ia falar sobre tesouro, sobre servo, sobre semente. E se Jesus fosse falar para um grupo, ele queria falar sobre assuntos sociais das pessoas, ele ia falar sobre casamento, ele ia contar uma história que envolvesse um casamento, que aconteceu no casamento, um banquete, ia falar sobre amizade, amigo, honra. E em algumas vezes, quando Jesus ia falar com pessoas de autoridades, eventos civis, aí quais eram os elementos que Jesus usaria? Olha, falaria sobre lei, sobre guerra, sobre rei, sobre juiz. E assim Jesus fazia. Pegava esses elementos do cotidiano das pessoas, montava uma história, mas dentro dessa história sempre introduzindo o ponto principal. O ponto principal das parábolas era o reino de Deus. Era sempre introduzir na vida das pessoas o reino de Deus. Falando de amor, falando de graça, falando de perdão. E assim Jesus vinha trazendo, introduzindo o reino de Deus na vida das pessoas. E assim ele ia ensinando e as pessoas iam assimilando, porque era bem fácil para elas entenderem, né? Porque era o dia a dia delas, era o que elas estavam acostumadas. E aí o propósito era sempre ensinar as verdades do evangelho, despertando nas pessoas o interesse não só de ouvir, como de querer continuar ouvindo. No dia seguinte eu volto de novo. Onde que ele vai se reunir? Vai atravessar o rio? Vai para o outro lado? Não, a gente vai também, porque a gente precisa ouvir mais disso, né? Muitas pessoas vinham até Jesus, como acontece nos dias de hoje na igreja, elas vêm sempre em busca de uma resposta, de uma necessidade que elas precisam ter atendida, que elas precisam de algo, elas vêm buscar um milagre. Mas muitas pessoas vinham para simplesmente ouvir Jesus, ouvir da boca de Jesus, ouvir o evangelho, as palavras dele. Isso alimentava, enchia a alma delas, trazia paz para elas. E elas aí acompanhavam Jesus, seguiam Jesus, querendo ouvir Jesus. Porque Jesus conseguia, né, passar essas verdades muito bem para as pessoas, ensinar muito bem para as pessoas isso. E aí, as parábolas, elas tinham alguns aspectos assim, né, peculiares de determinada parábola. Olha, algumas parábolas, elas vinham assim com um suspense, né? Trazia aquele suspense na narrativa. Algumas causavam um certo impacto. Olha, meu Deus, caramba, o que é isso? E algumas vezes Jesus usou uma pergunta retórica, que ele não esperava a resposta, mas era a forma que ele queria usar para ensinar, para introduzir o assunto, o que ele queria falar. E aí, vou dar um exemplo para você, quando ele fala sobre as ovelhas, né, sobre o bom pastor, e ele fala assim, quem de vocês... ele já começa com uma pergunta, mas ele não espera que ninguém responda, é só uma forma, uma introdução, uma forma dele passar o ensinamento. Quem de vocês
tendo 100 ovelhas e uma delas se perdendo, não deixaria as 99 e iria atrás daquela uma para resgatar? Não tem resposta, ele não quer uma resposta. Ele só quer introduzir uma verdade. Ele quer ensinar algo para as pessoas. E ele faz isso começando com uma pergunta retórica. E outras vezes Jesus começava com uma pergunta e ele queria resposta, né? E eu vou dizer para você o exemplo que foi na parábola do samaritano, que Jesus um homem chega perto de Jesus e diz assim: mestre, o que eu posso fazer para ter a vida eterna? Só que Jesus, quando ele olhava para a pessoa, ele não via só o exterior da pessoa. Deixa eu olhar para a cara desse camarada, deixa eu ver o que ele está querendo dizer. Não, ele via dentro do coração da pessoa, ele conseguia enxergar a alma da pessoa. E Jesus viu que não havia sinceridade naquelas palavras dele. Mestre, o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? E a Bíblia diz que ele era um estudioso da lei mosaica. Aí Jesus vira para ele e diz assim: diz você, o que é a lei? O que Moisés falou sobre isso? O que preciso? A lei diz que amarás o Senhor sobre todas as coisas, acima do teu entendimento, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração e tal. E em segundo lugar diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus olha para ele e diz assim: muito bem, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Faz isso, faça isso. Se você fizer tudo isso que você falou, certamente viverás, ou seja, vais alcançar, né, a vida eterna, que é o que você quer. Mas Jesus sabia que não era isso que ele queria. Na verdade, ele queria justificar a falta de amor que ele tinha, a acepção que ele fazia de pessoas, quem eu gosto, quem eu não gosto, esse aqui eu gosto, esse aqui eu não gosto, fulano eu amo, esse aqui eu não amo, não dá para amar esse aí não, vambora, segue direto. E Jesus sabia disso. E aí Jesus fala isso para ele. Isso que eu tô falando para vocês é a parábola já do samaritano, tá? Que está em Lucas 10. Em Lucas 10, versículo 30, ela começa. E aí Jesus fala para ele assim, quando ele pergunta quem é o meu próximo. Jesus, em vez de responder para ele, olha só, o seu próximo é a pessoa que você olhar, que você pode fazer o bem para ela, que é a pessoa que você deve amar. Jesus não fez isso. Quando ele diz assim, e quem seria o meu próximo? Aí Jesus começa a parábola para ensinar ele. E diz para ele assim, certo homem vinha no caminho. E aí vieram os ladrões e assaltaram ele, levaram tudo que ele tinha e bateram nele, espancaram, deixaram ele caído no chão, sangrando, quase morto, e foram embora. E aí veio um sacerdote, um homem religioso e um religioso de alta patente. E aí ele veio na direção. De longe, o homem caído devia tá machucado, muito ferido, e não devia ser uma cena muito bonita de se ver. Ele de longe viu aquilo ali, falou: ih, vou me meter nisso não. Vou passar largo aqui, vou atravessar a rua, vou lá pro outro lado, vou me embora, e outro que vier aí que veja isso. E o sacerdote foi embora. E aí Jesus diz que vem outro, e agora é um levita, alguém que cantava, que tocava na casa de Deus, e aí faz a mesma coisa. Ele passa direto e não dá a menor atenção para aquele homem ali caído. E aí vem um terceiro homem, e agora esse é um samaritano. E o samaritano não se davam com os judeus, e vice-versa, né? Havia uma rixa. E o samaritano, ele era rotulado, né? Do imprestável, do odioso, sabe? Do cara que eles odiavam. E aí vem um samaritano. E olha a atitude do samaritano. O samaritano para, desce do cavalo, atende aquele homem na medida do possível, do que ele pode ali, ele acode. Não sendo suficiente, ele pega aquele homem desfalecido, joga no cavalo dele, vai até uma hospedaria, que a Bíblia diz que lá ele deixa o homem, e diz assim, ó, eu não posso cuidar dele agora, não tem como, tem compromisso, né? Ele precisa de cuidados especiais, eu vou deixar ele aqui, e vocês cuidem dele, dê o que ele precisar, dá comida, limpa ele, dá remédio, faz curativo.
que quando eu voltar, eu quero saber quanto foi essa despesa e eu vou pagar. E aí Jesus faz a pergunta para o estudioso, para o religioso. Qual desses três te pareceu ser o próximo desse homem? Qual desses três? O que Jesus está fazendo? Você acha que Jesus não sabia, gente? A resposta sabia. O que Jesus está fazendo aqui é denunciar a religiosidade que havia no coração desse homem, que era semelhante à desses dois, a do sacerdote e do levita. O que Jesus está fazendo é denunciar a religiosidade, a falsidade, a mentira, o ter duas caras, o ser uma coisa na igreja e fora ser outra. O que Jesus está fazendo é trazer isso à luz. É dizer assim, que às vezes a gente tem pessoas que elas estão dentro da igreja, elas têm um vocabulário de crente, de cristão, elas cantam, levantam a mão, são chamadas de irmão, chamam você de irmão, chamam outro de irmã, tudo aquilo ali, mas dentro de si não está cheio do amor de Deus. É uma vida religiosa. Não tem o amor de Deus para com o próximo. Não vive esse amor. Quando está longe, o que aconteceu com o sacerdote, com o levita, é que eles não estavam no templo. Não tinha ninguém perto. Ninguém estava olhando. Era um caminho ermo, era um caminho deserto e o homem ali caído no chão. Olha em volta, olha pro outro. Não vem ninguém, eu vou fingir que eu não vi isso aí, vamos embora. Não houve empatia. Não houve amor para com o próximo, o cuidado. Que o reino de Deus veio nos ensinar, que é isso que a Bíblia nos ensina. Mas eles não agiram dessa forma, porque não tinha ninguém olhando. E muitas pessoas, elas agem dessa forma, gente. Elas estão dentro da igreja, é uma coisa. Quando saem da igreja, é outra coisa. Aí chego em casa, aí brigo, xingo, bato, faço pirraça, faço isso, faço aquilo. Pago mal por mal. E quando eu chego numa empresa, chego numa loja, e agora ali as coisas não aconteceram como eu queria, eu estava no meu direito, como é que eu falo com as pessoas quando eu olho em volta e nenhum irmão está ali e não tem ninguém me vendo? Mas eu posso esquecer que o Espírito Santo habita dentro de mim? Eu posso esquecer que Jesus está comigo e Ele está me vendo? E que eu não tenho que agradar pessoas. E essa parábola do samaritano, ela vem nos ensinar isso. Em primeiro lugar, o tema principal, o ensinamento principal dela é nos ensinar o amor ao próximo. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Então se coloque no lugar do teu próximo e faça como você gostaria que as pessoas fizessem com você. Cuide como você gostaria de ser cuidado. Ame como você gostaria de ser amado. Fale como você gostaria que falassem com você. Haja da mesma forma. Primeira coisa que essa parábola veio nos ensinar. E depois veio nos ensinar que nós não devemos viver de aparência. Que nós não devemos viver fazendo para que as pessoas vejam. Para receber elogio de pessoas, para receber aplauso de pessoas, para que as pessoas reconheçam em mim que eu sou uma pessoa assim, assim, assim. Olha como canta, olha, é muita unção que essa pessoa tem. Meu Deus, mas ela ora cheia de unção, mas ela fala em línguas o tempo todo. Mas e o amor no coração? Temos isso? Que isso é a presença de Jesus dentro de nós. Jesus não é amor? Então, se eu tenho o amor no meu coração, eu tenho a presença do Espírito Santo dentro do meu coração, eu tenho a vida de Jesus em mim. E é isso que eu preciso ter. E isso eu vou transmitir, gente, em qualquer lugar. Onde eu estiver, eu vou transmitir isso. E essa parábola, ela vem nos ensinar isso. A gente extrai esse ensinamento muito importante dela. Do amor para com o próximo. De como lidar com o próximo. De, em primeiro lugar, amar a Deus. Amar ao próximo, como a nós mesmos. E não viver uma vida religiosa, não viver uma vida de falsidade. Porque se a gente está dentro do povo de Deus, dentro da igreja, mas fazendo coisas para ser reconhecido, fazendo coisas para que as pessoas olhem para nós,
e nos promovam e digam, olha como faz isso bem, olha como, enfim. Não, eu preciso fazer para agradar a Deus, eu preciso fazer porque estou obedecendo a Deus, eu preciso fazer porque eu amo a Deus acima de tudo. Eu preciso fazer porque é o que Deus espera que eu faça, é o que Ele quer que eu faça. Então, que isso fique muito assim claro pra gente, muito nítido isso pra gente, que venha mesmo como uma revelação para nossa vida, de que nós precisamos viver a verdade da palavra de Deus. E para viver a verdade da palavra de Deus, precisamos então conhecer a palavra de Deus. Porque se não conhecermos a palavra, como vamos andar na verdade? Como que um cristão ele anda na verdade da palavra sem conhecer a palavra? Não tem como, não é isso? O que nós estamos fazendo aqui essa noite? Nós estamos buscando um pouco mais da verdade, conhecer um pouco mais da verdade da palavra, para que possamos andar nela e não sermos pegos no engano, na mentira, não é isso? Então, é isso que a gente conclui dessa forma. Essa parábola, o ensinamento dessa parábola. E a gente precisa viver, ter uma vida que testifique a presença de Deus dentro de nós. Uma vida que testifique o amor de Deus em nós. Uma vida que testifique de que realmente nós somos filhos de Deus. De que eu não estou aqui vivendo uma vida religiosa, fazendo nada para ninguém ver, cumprindo ritual, cumprindo agenda. Não, eu estou porque eu amo a Deus, porque Ele me amou primeiro e Ele me salvou, transformou a minha vida para que agora eu vá e dê fruto. Que fruto é esse? Fruto digno de arrependimento, de quem se arrependeu das condutas antigas erradas e agora vou viver uma nova vida para Cristo. Então, que a gente possa entender isso e viver isso e praticar isso essa noite, um pouco mais reforçado na nossa mente, né? Essa responsabilidade que nós temos, esse compromisso com Deus e com a verdade da palavra, de sermos praticantes, não apenas ouvintes, como diz Tiago. Não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Essa parábola, a gente leu, está no livro de Lucas, e ela nos ensina ricamente sobre o amor a Deus, o amor ao próximo e o viver de maneira verdadeira o Evangelho, o amor de Deus, os princípios da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que isso fique gravado no teu coração, seja parte da tua realidade, do teu cotidiano, do teu dia a dia, viver essa palavra, viver esse amor, incondicionalmente, aonde a gente estiver, não importa onde nós formos colocados e por onde passarmos, precisamos testificar do amor de Deus na nossa vida, da transformação que esse amor causou em nós e agora a gente vai reproduzir para com o nosso próximo. Então aqui fica essa mensagem para você, que o Espírito Santo possa te revelar cada vez mais e mais, te encher mais e mais, e já fica aqui o convite para a próxima quinta-feira nós estarmos reunidos, estudando, aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus através das parábolas. Eu ainda não sei quem vai dar o próximo estudo, mas seja lá quem for, eu creio que vai ser bênção na sua vida. Então não perca esse estudo, convide alguém para estar junto, para receber também as verdades da palavra, um conteúdo muito rico, muito abençoador, muito edificante, as parábolas de Jesus. Deus te abençoe, eu quero orar com você. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra. Queremos te agradecer porque sempre que nós a ouvimos, sempre que falamos da tua palavra, isso traz vida dentro de nós, o Espírito Santo se movimenta dentro de nós, nós somos cheios, nós estamos transbordando, o nosso cálice transborda, Senhor, dessa graça que foi derramada sobre nós e que a tua palavra aviva dentro de nós todas as vezes que falamos da tua palavra, que meditamos na tua palavra, Senhor. Que essa palavra seja viva todos os dias dentro de nós. Queremos viver
a tua palavra, queremos viver o teu amor, queremos viver a tua graça e queremos testemunhar, alcançar outras pessoas da mesma forma como fomos alcançados, Senhor. Muito obrigada, Deus, nós te agradecemos por essa vida do Senhor em nós. Nós agradecemos por esse amor do Senhor que nos alcançou. Muito obrigada, eu abençoo a vida dos meus irmãos, eu abençoo, Senhor, essas famílias, eu abençoo, Senhor, tudo aquilo que foi falado aqui, para que possa ser frutífero e dar muitos frutos no decorrer da semana, na vida dos meus irmãos, na minha vida. Esse é o meu desejo e assim eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, queridos. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir, que você possa viver essa palavra, tudo que ela vem nos ensinar no seu cotidiano, no seu dia a dia, transbordando, que você seja um cálice transbordando da graça de Deus, da presença de Deus. Amém? Até a próxima quinta. Deus te abençoe. Boa noite, gente. Eu estou muito motivado e eu estou aqui para falar de algo muito importante. É a nossa semente. Chegou o momento de você, depois de celebrar a Deus, depois de ouvir uma palavra tão edificante, você também tem o prazer de uma forma generosa se envolver em amor com o reino de Deus. Lembre-se que Deus é amor e o seu amor nos alcançou. Nós aprendemos sobre esse assunto tão importante. E este momento é um momento também de adoração, de celebração, um momento de semear. Eu quero ler com você também o capítulo 3 de Provérbios, que diz assim: honre ao Senhor, oferecendo a Ele a melhor parte de tudo que a sua terra produz. Então os seus celeiros ficarão cheios de trigo e cevada, e os seus tanques de espremer uva transbordarão de vinho, como essa promessa. A Bíblia tem inúmeras promessas de bênçãos sem medidas do nosso Deus para nós, o seu povo, a sua herança, a sua igreja. Eu quero motivar você a semear, a lançar uma semente de fé. Você que já recebeu o seu salário, não esqueça de trazer ao altar de Deus, através do aplicativo, através de uma transferência bancária, ou até indo a uma agência bancária, separar o dízimo e a sua adoração. Olha, eu quero dizer para você que eu e a minha esposa, nós temos sempre essa satisfação, essa alegria de quando recebermos o nosso salário, tirarmos o dízimo, sempre como primeiro lugar, e não esquecer de semear ao longo dos encontros, com uma semente, uma oferta de adoração, de celebração, de gratidão a Deus. E Deus tem sido, gente, tão abundante, tão abençoador na nossa vida. E eu quero dizer para você que a sua oferta ela tem uma missão, o seu dízimo ela tem uma missão. Nossa igreja ela é envolvida com famílias, nossa igreja ela é envolvida com o relacionamento com pessoas, e tudo quanto você e eu semeamos nesse lugar, a gente investe no tratamento dos nossos filhos, nos nossos encontros, com qualidade de vida para você. A gente investe em obras missionárias, a gente investe em projetos sociais, a gente cuida de uma forma tão caprichada da nossa igreja, do atendimento que a gente tem com as pessoas que aqui chegam nesse lugar. E tudo isso é fruto da sua adoração, é fruto do seu amor. Eu quero agradecer a Deus pela sua fidelidade. Eu quero dizer a você muito obrigado, que você continue sendo essa pessoa fiel
fiel a Deus, fiel a esta missão, fiel a esta igreja, honrando a Ele com seus dízimos e com as suas ofertas. Que você continue sendo esse homem e essa mulher generosa, em o nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar de uma forma rica e abundante. E não esqueça, vamos semear.